Por que permitiu Deus a iniquidade? Aonde quer que olhe no mundo, há crime, ódio e dificuldades. Muitas vezes são os inocentes que sofrem. Alguns culpam a Deus. Talvez digam, se Deus existe, por que permite Ele todas essas coisas horríveis? Mas quem é que faz essas coisas iníquas aos outros? São as pessoas, não Deus. Deus condena os atos iníquos. De fato, grande parte do sofrimento na terra seria evitada se as pessoas obedecessem às leis de Deus. Ele nos ordena que amemos. Proíbe o assassinato, o roubo, a fornicação, a ganância, a bebedice e outros atos de transgressão que fazem os humanos sofrer. Romanos 13:9, Efésios 5:3 e 18. Deus criou Adão e Eva com um maravilhoso cérebro e corpo, e com a capacidade de usufruírem plenamente a vida. Nunca quis que eles ou seus filhos sofressem ou tivessem dificuldades. Foi Satanás, o diabo, quem iniciou a iniquidade na terra. Mas a culpa cabia também a Adão e Eva. Eles não eram fracos assim que não pudessem ter resistido quando foram tentados pelo diabo. Podiam ter dito a Satanás, vai-te, assim como o homem perfeito, Jesus, fez mais tarde. Mateus 4:10. Mas não fizeram isso. Em resultado, tornaram-se imperfeitos. Todos os seus filhos, inclusive nós, herdamos essa imperfeição que trouxe consigo a doença, a tristeza e a morte. Romanos 5:12. Mas por que permite Deus que o sofrimento prossiga? De início, talvez se pense que não poderia haver razão suficientemente grande para Deus permitir todo esse sofrimento humano durante séculos. Mas está certa esta conclusão? Não permitem os pais que amam os filhos que estes sofram uma dolorosa intervenção cirúrgica para corrigir algum problema? Sim, a permissão de sofrimento temporário muitas vezes possibilitou que os filhos tivessem saúde melhor mais adiante na vida. Que bem é realizado por Deus permitir a iniquidade. Uma questão importante a ser resolvida. A rebelião contra Deus, no Jardim do Éden, suscitou uma importante questão ou pergunta. Temos de examiná-la para entender por que Deus permitiu a iniquidade. Jeová mandou que Adão não comesse de certa árvore do jardim. Se Adão comesse dela, o que aconteceria? Deus disse, positivamente morrerás. Gênesis 2:17. Todavia, Satanás disse exatamente o contrário. Disse à esposa de Adão, Eva, que comesse da árvore proibida. Positivamente não morrereis, disse Satanás. De fato, passou a dizer a Eva, porque Deus sabe que, no mesmo dia em que comerdes dele, forçosamente se abrirão os vossos olhos, e forçosamente sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mau. Gênesis 3:1-5. Eva desobedeceu a Deus e comeu. Por quê? Eva acreditou em Satanás. Pensou egoístamente que pudesse beneficiar-se por desobedecer a Deus. Raciocinou que ela e Adão não mais precisariam prestar contas a Deus. Não mais teriam de sujeitar-se às leis dele. Poderiam decidir por si mesmos o que era bom e o que era mau. Adão seguiu o exemplo de Eva e também comeu. Considerando o pecado original do homem contra Deus, uma nota ao pé da página na Bíblia de Jerusalém diz: é a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, e de agir consequentemente, uma reivindicação de autonomia moral. O primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, quer dizer, foi um ataque ao direito de Deus, de ser o governante ou superior absoluto do homem. Assim, por comerem do fruto proibido, Adão e Eva se retiraram da sujeição ao governo de Deus. Passaram a agir por conta própria, fazendo o que é bom ou mal segundo as suas próprias inclinações. Assim, a questão ou pergunta importante levantada era: tem Deus o direito de ser o governante absoluto da humanidade? Em outras palavras, cabe a Jeová decidir o que é bom ou o que é mal para os humanos. Cabe a ele dizer qual é a conduta correta e qual não é? Ou sair-se-ia o homem melhor em governar a si mesmo, a maneira de governar de quem é a melhor? Podem os humanos, sob a direção invisível de Satanás, governar com sucesso sem a direção de Jeová?
ou é a orientação de Deus necessária para que haja um governo justo que traga paz eterna à Terra? Todas essas perguntas foram levantadas neste ataque à soberania de Deus, ao seu direito de ser o governante único e exclusivo da humanidade. Naturalmente, assim que a rebelião ocorreu, Jeová poderia ter destruído os 3 rebeldes. Não havia dúvida de que ele era mais forte do que Satanás ou do que Adão e Eva. Mas a destruição deles não teria resolvido a questão da melhor maneira. Por exemplo, não teria respondido à pergunta sobre se os humanos poderiam governar-se com sucesso sem a ajuda de Deus. De modo que Jeová concedeu tempo para que se resolvesse esta importante questão levantada. Resolver a questão. Agora que já passou o tempo, qual tem sido o resultado? Ora, o que diria você sobre isso? Mostraram os últimos 6.000 anos da história que os humanos foram bem-sucedidos em governar a si mesmos sem a orientação de Deus? Proveram os humanos um bom governo para a bênção e a felicidade de todos? Ou mostra o registro da história que as palavras do profeta Jeremias são corretas? Não é do homem que anda o dirigir o seu passo. Jeremias 10:23. No decorrer da história, foram experimentadas todas as espécies de governos, mas nenhuma delas trouxe segurança e verdadeira felicidade a todos os que viveram sob o seu domínio. Alguns talvez mencionem os sinais de progresso, mas pode-se falar de verdadeiro progresso quando o arco e a flecha foram substituídos pela bomba atômica e quando o mundo tem agora grande temor de outra guerra mundial? Que espécie de progresso é esse quando os homens conseguem andar na Lua, mas não conseguem viver juntos em paz na Terra? Que adianta os homens construíram casas equipadas com toda espécie de conveniências modernas, quando as famílias que as ocupam estão sendo desfeitas por desavenças? São os distúrbios de rua, a destruição de propriedades e de vidas e a ampla violação da lei algo de que se orgulhar? De modo algum. Mas este é o resultado de os humanos tentarem governar a si mesmos à parte de Deus. Provérbios 19:3. A evidência deveria ser clara a todos. Os esforços do homem de governar a si mesmo, independente de Deus, foram um horrível fracasso. Resultaram em grande sofrimento humano. Homem tem dominado homem para seu prejuízo, explica a Bíblia. Eclesiastes 8:9. É evidente que os humanos precisam da orientação de Deus para governar seus assuntos. Assim como Deus criou o homem com a necessidade de ingerir alimentos e beber água, assim o homem foi feito com a necessidade de obedecer às leis de Deus. Se o homem desconsiderar as leis de Deus, meter-se-á em dificuldades do mesmo modo como sofreria se não fizesse caso da necessidade que seu corpo tem de alimento e água. Provérbios 3, 5 e 6. Por que demora tanto? Todavia, alguém talvez pergunte, por que concedeu Deus tanto tempo, agora já cerca de 6.000 anos, para resolver esta questão? Não a poderia ter resolvido satisfatoriamente já há muito tempo? Na realidade, não. Se Deus tivesse intervindo há muito tempo, poder-se-ia ter feito a acusação de que os humanos não tiveram tempo suficiente para experimentar. Mas, assim como é, os humanos já tiveram agora tempo suficiente para desenvolver um governo que satisfizesse as necessidades de todos os seus súditos, bem como fazer descobertas científicas que poderiam contribuir para a prosperidade de todos. No decorrer dos séculos, os humanos têm experimentado quase cada forma de governo, e seu progresso no campo científico tem sido notável. Conseguiram dominar o átomo e viajar à Lua. Mas, com que resultado? Introduziu isso um grandioso sistema novo para a bênção da humanidade? Longe disso. Antes há agora mais infelicidade e dificuldades na Terra do que jamais antes. De fato, os crimes, a poluição, a guerra, o colapso da família e outros problemas atingiram um estágio tão perigoso que os cientistas acreditam que está ameaçada a própria existência do homem. Sim, depois de uns 6.000 anos de experiência, de autonomia e depois de atingir o apogeu no progresso científico, a humanidade se vê confrontada com a autodestruição. Quão evidente é que os humanos não podem governar-se com bom êxito à parte de Deus.
Nem pode alguém queixar-se agora de que Deus não concedeu tempo suficiente para resolver esta questão. Deus certamente teve um bom motivo para permitir que os humanos, sob o domínio de Satanás, causassem a iniquidade que existe há tanto tempo. Satanás, com a sua rebelião, suscitou outra questão, que também exigiu tempo para ser resolvida. Um exame desta questão nos dará ajuda adicional para entendermos por que Deus permitiu a iniquidade. Você deverá estar especialmente interessado nesta questão porque está pessoalmente envolvido. Com boa razão, os pais permitirão que seus filhos amados sofram uma dolorosa intervenção cirúrgica. Deus também tem boas razões para permitir que os humanos sofram temporariamente. Adão e Eva, por comerem o fruto proibido, abandonaram sua sujeição ao governo de Deus. Passaram a fazer suas próprias decisões quanto ao que é bom e o que é mau. Assim como o homem foi criado com a necessidade de ingerir alimentos e beber água, foi também criado com a necessidade de ser guiado por Deus. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos.